Se você tem sua Bíblia nessa noite, por favor, abra comigo no Evangelho de Marcos, lendo do capítulo 5, começando no primeiro versículo do capítulo 5. Esse foi um dos maiores milagres que já foi feito pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um barco com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhes haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Quero usar como tema nessa noite o homem com espírito imundo. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, ao ministrarmos, pedimos que o Senhor venha nos ungir para pregar e nos ungir para dizer aquilo que o Senhor quer que falemos. Não podemos fazer nada sem Ti. Somos insuficientes, somos incapazes. Nossa confiança está no Senhor. Vem ungir esse povo para ouvir e receber e entender, compreender essa mensagem, e venha nos ungir para pregá-la. Nos ajude, ó Deus, a diminuir enquanto o Senhor cresce. Senhor, eu peço tudo no santo e milagroso nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. A história da Bíblia é uma história. É a história dos esforços de Deus para salvar a humanidade. Todas as vezes que eu prego, saio do púlpito, a maioria das vezes eu quero chorar, porque sinto que eu não consegui proclamar essa mensagem, as boas novas, como deve ser proclamada. De Gênesis a Apocalipse, a história é de um Deus que sempre busca o homem. Você nunca lê na Bíblia a respeito de um homem que buscou a Deus e não pôde encontrá-lo. A Bíblia não é a história do homem buscando a Deus, mas a história de Deus buscando o homem. Toda a iniciativa sempre partiu de Deus, pois Deus amou o mundo que Ele deu. Pois Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Pois Deus deu o seu único Filho. É a história de Deus buscando o homem, Deus tentando alcançar o homem, tentando encontrar o homem, Deus tentando levar o homem até Ele. Essa é a história da Bíblia, essa é a história da redenção. Quero nessa noite te levar há um momento no ministério do Mestre, e quero que você veja o poder de Deus manifesto de uma forma indescritível. Todos nós vamos nos ver nessa passagem de alguma forma. O Jimmy Swaggart está nela, você está nela, você pela televisão também, eu sei. Jesus com os seus discípulos sai das margens de Cafarnaum e atravessa o mar da Galileia para um lugar que é meio estranho para os discípulos, porque
eles não conhecem ou entendem por que ele está indo àquele lugar. A Bíblia diz que eles foram para o outro lado. A única razão pela qual Jesus fez aquela jornada, a única razão pela qual ele foi com um propósito, que era de libertar o maníaco de Gadara. Atravessou ao outro lado. Quero que você pense nisso nessa noite. Quando Jesus veio até essa terra, ele atravessou ao outro lado. O outro lado não é bonito. Senhor, por que tu não ficaste no céu, aonde as ruas são feitas de ouro, e os muros são de jaspe, e as portas são feitas de pérola, aonde não existem lágrimas sobre os olhos, e não existe dor, ou pobreza, ou pecado, ou doença, ou sofrimento? Porque o Senhor veio para o outro lado? E eu tenho que te responder nessa noite que eu não sei. Eu não sei porque Deus me ama. Eu não sei porque Ele te ama, porque não há nada aqui que seja amável. Você me ouviu? Não há nada nesse planeta que seja amável. A Bíblia diz que ninguém é bom, não há ninguém. Abraão não era bom, Moisés não era bom, Davi não era bom, Pedro não era bom, Paulo não era bom, Jimmy Swaggart não foi bom. Eu amo a minha esposa porque tem tanta coisa boa nela, e as pessoas que estão aqui, eu te amo. Mas eu quero te dizer algo: você não tem como saber como amar até que você receba o amor de Deus em seu coração. Então você vai saber como amar. Veja bem, o outro lado está solitário, ele está doente, o outro lado está amaldiçoado, o outro lado está cheio de demônios. O outro lado é sujo, está podre. Mas eu quero te dizer algo hoje. Se Jesus Cristo estivesse aqui hoje na carne, provavelmente Ele não estaria na maioria das igrejas. Ele estaria onde estão doentes, onde estão sofrendo, onde estão machucados. Estaria no meio dos possessos pelo demônio, no meio aonde tem necessidade. Ele iria para o outro lado. Quero te dizer que Deus não se importa com o tamanho das igrejas e quantas janelas bonitas nós temos ou quanto dinheiro elas custam. A única coisa que Deus se interessa é em libertar os cativos e elevá-los acima das trevas e plantar os seus pés em solo firme. Deus não está interessado em janelas bonitas. Ele está interessado em almas doentes pelo pecado. Deus não está interessado em colunas de mármore. Ele está interessado em misericórdia e bondade. Deus não está interessado em catedrais de milhares de dólares. Ele está interessado na graça que liberta o cativo e lava os homens mais brancos do que a neve. Jesus disse a Pedro, Tiago e João: vamos ao outro lado. Ainda bem que eles atravessaram para o outro lado.
Se não fosse assim, o Jimmy Swaggart já estaria no inferno. Minha mãe e meu pai não conheciam a Deus, não sabiam o que era Deus. Alguns de vocês que estão aqui nessa noite não entendem o que Deus é. Você nunca foi para a igreja na sua vida, você não sabe de que é Deus, você nunca leu a Bíblia. Mas quero dizer que Ele vai te encontrar, Ele vai se assentar ao seu lado nesse estádio, Ele vai tocar seu coração, vai te encontrar aí, você pela câmera da televisão. Ele vai entrar na sua casa, vai entrar nesse hospital, vai entrar nesse quarto doente, vai entrar na sua prisão, vai entrar nesse buraco onde você está, pois você tem que entender que Jesus está aí. A igreja comete um terrível engano quando a igreja pensa que Deus ama prédios grandes e que Deus ama as melhores coisas e as riquezas. Deus não está interessado nisso. Ele está interessado em libertar o maníaco de Gadara. Glória a Deus. Aleluia. E eu não estou nem aí para o tamanho da sua igreja ou quão grande é a sua religião. Se não consegue libertar o cativo, então não vale 15 centavos. Se não pode quebrar as correntes e os jugos, então ela não tem valor nenhum. Por essa causa Cristo se manifestou. Por essa causa Cristo se manifestou. Foi para libertar os cativos. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Ele foi até o outro lado. Alguns de vocês pela televisão estão me olhando e você é um alcoólatra. Você está com uma cerveja na mão agora. Outros estão aí pensando a respeito de usar drogas, injetando. E outros já pensaram, estou indo encontrar um macumbeiro. E você pode pensar que ele não se importa com você. Ele não me quer, ele está trancado naquele prédio lá cheio de vidro bonito. Ah, mas você está para ser chocado. Jesus Cristo está entrando na sua casa, com cerveja ou não. Ele está entrando no seu coração. Não importa o que os demônios ou o diabo já fizeram, porque é por isso que ele veio, para libertar os cativos e para curar toda a humanidade. Ele é o único que vai ao outro lado. E quando o barco chega na praia, Pai, em nome de Jesus, toma autoridade sobre espíritos demoníacos, toma autoridade sobre diabos do inferno. Eu dou ordem a esses espíritos, cala a boca em nome de Jesus Cristo. Demônios, vocês não têm poder nesse culto. Vocês estão derrotados pelo poder do Todo-Poderoso Deus, o sangue de Jesus e o poderoso nome de Jesus. Cala a boca. Quando aquele barco chegou à praia, ao outro lado da Galileia, de repente um homem sem roupa saiu gritando dos túmulos. E alguém disse que Simão Pedro pegou até espada. Judas segurou a bolsa com dinheiro e foi se esconder no barco. Glória a Deus.
pois a Bíblia diz que esse homem estava possesso com um espírito imundo. Ele estava maluco, era louco, não tinha roupa em seu corpo. Tinham tentado amarrá-lo para tentar segurá-lo, mas ele tinha a força de 2, 5, 10 homens e rasgava aquelas cordas com poder demoníaco. E ele entrava em cavernas, pegava pedras e ele se cortava. E o sangue espirrava. Se você visse ele, você ia ver várias cicatrizes em seu corpo, porque ele pegava pedras, se cortava e gritando, e à noite dava para escutá-lo gritar. O maníaco de Gadara. Tem um pouco desse maníaco em todos nós. Quero que você me escute, Monróvia, Libéria. Quero que você me escute, Nova York. Quero que você me escute, Inglaterra. Tem um pouco do gadareno em cada um de nós. Ele estava possesso de um espírito imundo. Quero falar disso por alguns instantes. Espíritos demoníacos tentam dominar nações inteiras. Se tiverem a permissão, espíritos demoníacos querem acabar com toda uma nação. Espíritos demoníacos desejam habitar você que está me assistindo também. E não se importam com quem você é, se você é pobre, rico, pequeno ou grande. O que é um espírito imundo? Muitos espíritos estão aqui na Bíblia: espíritos familiares, espíritos surdos, espíritos cegos, espíritos de morte, espíritos de enfermidade. Existem espíritos sedutores, mas esse era um espírito imundo, fisicamente impuro e espiritualmente e moralmente imundos também. Mas em Apocalipse, acho que no capítulo 17, diz que espíritos impuros podem fazer milagres. Você sabia que por todo esse mundo, eu viajo o mundo inteiro e sei, você sabia que existem milhões de pessoas que adoram demônios porque têm medo deles? Eu estava em um país a 8.000 milhas de distância daqui. E uma mulher me falou que o esposo dela era o chefe, o mestre do voodoo naquela parte do mundo. Ele era o bruxo principal naquela parte do mundo. Ela me falou: o espírito que está em meu esposo estava no avô dele e estava no pai dele. Quando seu avô morreu, aquele espírito entrou no pai dele. Quando o pai dele morreu, aquele espírito entrou em meu esposo. E ela disse: odiamos esse negócio, mas temos medo dele. E ela me levou aonde eles ofereciam sacrifícios. E ela disse: vamos oferecer sacrifícios. Tinha um pedaço de pau lá, aonde o povo vinha desejando ser possesso, eram amarrados naquele poste. E adoramos demônios, ela falou, porque temos medo dos demônios. Eles podem fazer milagres. Esses demônios, através do meu esposo, ela começou a falar, podem fazer milagres. Oferecemos sacrifício, adoramos a demônios, não porque os amamos. Ela disse: na realidade eu amo a Deus, eu quero adorar a Deus, eu desejo adorar a Deus.
mas tenho medo desses demônios. Eu não temo Deus, mas temos demônios, e então eu adoro aos demônios, e aí talvez me deixe em paz. Talvez não vão atrapalhar a vida dos meus filhos ou da minha família. E ela falou: as pessoas pagam para o meu esposo para amaldiçoar outras pessoas, e as pessoas nem morrem. Mas escuta aqui, ainda que eu acredite que aquele espírito demoníaco estava no avô, e depois passou para o seu pai, e depois passou para ele, mas aquele bruxo possesso pelo demônio, filho dele, com 10 ou 12 anos de idade, foi salvo pelo sangue de Jesus em uma de nossas igrejas, e aquele poder foi quebrado. O que você está me dizendo? Estou te dizendo que você não tem que temer o diabo. Você não tem que temer espíritos demoníacos. Você pode dizer: Jimmy Swaggart, você não entende, eles têm poder. Eu sei que eles têm poder, mas estou te falando a respeito de alguém que tem um poder maior, que tem mais poder, em um instante do que demônios têm. Jesus disse: eu sou capaz de entrar na casa do homem forte e amarrá-lo, porque eu sou mais forte do que o homem forte. Glória a Deus, aleluia. Naquele mesmo país, que eu não vou mencionar o nome, a umas 8.000 milhas de distância daqui, um de nossos pregadores, assim como um desses que estão aqui hoje, foi para uma área da cidade e disse: vamos construir uma igreja. Construiu. O bruxo chegou e falou assim: daqui a 3 dias você vai morrer. Amaldiçoou ele e disse: você vai morrer daqui a 3 dias. Glória! Aquele pregador do evangelho se levantou com a cor da pele igual a sua também, e disse: não vou. E 3 dias eu vou estar pregando o evangelho de Jesus Cristo. Eu vou estar proclamando o nome do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E daqui a 3 dias vou estar falando para esse país que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo, e que Jesus está voltando. E 3 dias depois, o bruxo morreu. Aleluia! Eu estou falando de um poder maior. Aquele que está em você é maior do que o diabo, maior do que demônios, maior do que o inferno, maior do que Satanás, maior do que os poderes das trevas, maior do que qualquer outro diabo aí. Você não tem que temer a Satanás. Você não tem que temer espíritos demoníacos. Se você entregar seu coração para Deus, servir a Jesus Cristo, Satanás não pode fazer nada com você. Satanás não pode ter a Libéria. Satanás não pode ter a Monróvia. Satanás não pode ter você. Porque todo poder é dado a Jesus Cristo. Toda autoridade é dada a Jesus Cristo. Todo poder é dado a Jesus Cristo. A Bíblia diz que nenhum homem podia segurar esse maníaco. Veja bem, a educação não é a resposta. Não me entenda mal, Deus não é alguém que recompensa a ignorância.
Mas a educação não pode te libertar. O dinheiro não é a resposta. O dinheiro não pode te domar. A América está descobrindo isso. O dinheiro não pode segurar o maníaco de Gadara. A cultura, a riqueza, a posição, nenhuma dessas coisas pode domar o homem. Você está me ouvindo? Nada pode domar o homem. Existem forças dentro do homem que querem matar, roubar e destruir. Nenhum homem pode domá-lo. E é por isso que a mensagem pentecostal é tão importante. Pregadores, me escutem por um instante. Uma religião morta e seca não vale nada. Não vale nada. Só existe um poder que o inferno respeita e é o do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo, deixe ele fluir como um rio em sua alma, porque é o único poder que faz os demônios tremer, os diabos tremer e o inferno tremer. Eu estou feliz em ser pentecostal. Eu acredito na salvação pelo sangue de Jesus e acredito no batismo com o Espírito Santo, com evidência de orar em outras línguas enquanto o Espírito Santo a concede, porque o poder está no Espírito Santo. Nenhum homem pode domá-lo, mas Deus pode. Eu quero pregar aqui na câmera por 2 minutos. Tem gente aí que a igreja é muito boa, muito boas, parecem até um jardim, tão boas que parecem um túmulo, tão bonitinhas que você vê até um sinalzinho assim na rua. Suas igrejas precisam ser como uma maternidade. Suas igrejas têm que ser um lugar onde os cativos podem ser libertos, corpos podem ficar curados, vidas podem ser mudadas, pecadores podem ser salvos, demônios podem ser expulsos. Jesus não está interessado em seus cultos bonitinhos, em seus sermões bonitinhos, em sua aparência bonitinha, em sua educação bonitinha. Ele quer ver os presos libertos, Ele quer curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade os que estão feridos, pregando liberdade aos cativos. Nenhum homem pode domá-lo. E quando ele viu a Jesus, ele correu e se prostrou aos seus pés e o adorou. Demônios têm mais bom senso que muitos cristãos por aí, viu? Você diz que é cristão e nunca adorou a Deus? Você diz que é pregador e você nunca nem levantou a mão para falar: eu te amo, Senhor. A Bíblia diz que os demônios adoraram a Ele, aquele maníaco adorou Ele. Por que é que eles adoraram a Ele, hein? Eu vou te falar por que adoraram. Adoraram o Galileu. Adoraram a Ele porque Ele é Deus. Glória. Adoraram a Ele porque Jesus Cristo é Deus. Espíritos demoníacos não adoram ao Jimmy Swaggart. Espíritos demoníacos não adoram ao Karl Marx. Espíritos demoníacos não apoiam ou adoram Vladimir Lenin. Eles não adoram a Maomé. Espíritos demoníacos não adoram o Papa. Espíritos demoníacos não adoram a Igreja Batista, ou a Assembleia de Deus, ou a Igreja de Deus, ou qualquer outra igreja. Espíritos demoníacos só adoram a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus. É por isso que prego Jesus. Jesus o perguntou: qual é o seu nome? Ele sabia qual era o nome dele. E aquele espírito nele respondeu: meu nome é Legião, pois somos muitos.
Eles sabiam que Jesus estava para fazer e disseram: não nos faça descer ao inferno, manda-nos para os porcos. Alguns de vocês deram espaço para o diabo em sua vida. Satanás habita ou um homem ou um porco. O plano perfeito de Deus é que Deus, o Pai, habite em vós. O diabo pode ficar com os porcos. Eu quero repetir, é o plano de Deus que Deus habite você, que Deus viva em você, que Deus habite em você. Ainda bem que posso dizer que Jesus Cristo vive em meu coração. Deus vive em mim. E Ele vive em você. Eu não sou digno dele, mas por causa da graça e da misericórdia dele, Ele vive em mim. Jesus disse: saia dele. E quando Ele fala, os demônios têm que ouvir. O inferno tem que obedecer. Prisões das trevas têm que ser quebradas. E Ele está falando nessa noite. Ele te trouxe para esse lugar e Ele vai falar. E demônios vão ter que sair de você. E poderes das trevas terão que largar você. Não vai demorar o dia inteiro também não. Ele faz em poucos instantes. Eu quero repetir. Ele veio nessa noite para te libertar. Você não está nesse estádio para ver um show, você está aqui para ver Jesus. E Jesus diz que se você se juntar em meu nome, estarei no meio de vós. Ele está aqui e Ele vai dizer a mesma coisa que falou há 2000 anos atrás: saia dele. Glorifique ao Senhor com palmas. E quando Jesus expulsa os demônios, eles têm que sair. E a Bíblia diz que os discípulos emprestaram roupas ao maníaco de Gadara. E ele disse: Senhor, eu quero ficar com vocês. Eu quero ir com você. Eu quero viajar com você. E Jesus disse: não, vá dizer ao seu povo o que eu fiz por você. E quero que você escute nessa noite. Esse homem que era possesso pelo demônio, um maníaco, agora se torna um pregador do Evangelho. Agora se torna um evangelista, um proclamador das boas novas. É como Jesus Cristo pode mudar um homem, e somente Jesus Cristo pode mudar um homem dessa forma. Eu estava em uma igreja, pregando em um culto. Naquele domingo à noite, aquele lugar estava lotado. Estava tão cheio de pessoas que até os corredores estavam cheios. Eu vi um jovem entre vários outros que aceitou ao Senhor naquela noite. Nunca tinha visto alguém, tinha uma aparência tão ruim. Suas roupas eram sujas. E seu cabelo não tinha sido lavado em várias semanas, talvez meses. Ele cheirava tão mal que os santos de Deus que estavam tentando orar com ele mal podiam fazê-lo por causa do terrível cheiro, que mais uma vez eu acho que ele não tinha tomado banho, fazia semanas ou meses. Naquela hora ele estava influenciado por drogas. E olhei para ele, se ajoelhando no único lugar que podia, no corredor, bem longe do púlpito, pois era o mais próximo que podia chegar. Olhei para pessoas se juntando ao seu redor para orar. E acabou o culto naquela noite, e eu não sabia o que tinha acontecido com ele, com várias outras pessoas que aceitaram Jesus naquela noite, assim como várias outras noites.
Mas 6 meses depois voltei naquele país para pregar uma conferência. Depois do culto, na primeira noite daquela conferência, uma fila de pessoas chegou para me cumprimentar. E um jovem, com o cabelo bem cortado e penteado, com terno e gravata, estendeu a mão dele para apertar a minha, e apertou. E quando fez aquilo, ele tentou falar e não conseguiu. Estava chorando. Eu não sabia quem ele era. O homem atrás dele se inclinou e disse: irmão Swagger, esse garoto diante de ti é aquele que desceu naquele corredor aquela noite, há uns 6 meses atrás. Uma das pessoas mais sujas que já passaram por esse planeta. E Jesus Cristo o libertou, o limpou. Eu quero dizer uma coisa para fechar a mensagem. Eu estava no meu escritório mais ou menos um ano depois, desencorajado. Não vou te falar porquê, não faz diferença. Tinha trabalhado, parecia que hora após hora, quase que sem dormir. E alguém me deu uma carta, e eu li. E era daquele jovem. Ele disse: querido irmão Swagger, sou aquele que foi salvo naquele domingo à noite. Tentei cumprimentar você. Ele disse: pensei que você ia querer saber que Jesus me libertou do álcool, me libertou das drogas, me libertou de tudo que é tipo de prisão. Irmão Swagger, ele também me chamou para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus pode pegar o homem com espírito imundo e libertá-lo. E pode transformar você em um pregador do Evangelho, se for a vontade dele. Ele tem o poder para isso. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, enquanto oramos a Ti, fazemos isso no santo e precioso nome de Jesus. Agradecidos, Deus, pela Sua bênção maravilhosa. Estou pedindo que o Teu Espírito venha encher esse estádio. Imploro por isso nessa noite, meu Deus. Imploro por isso. Em nome de Jesus. Creio por toda pessoa que não é salva aqui, que aceite ao Senhor. Creio, ó Deus, pela pessoa que está presa pelas terríveis correntes das trevas, como foi com o maníaco de Gadara, como aquele garoto lá nos Estados Unidos que eu mencionei, e milhões de outras pessoas também. Como diz a canção, milhões já vieram, mas ainda há espaço para mais um. Ó Espírito Santo de Deus, os traga para casa nessa noite. Eu peço em nome de Jesus Cristo. De cabeça baixa e olhos fechados, você que está nesse estádio, você pode dizer: Jimmy Swagger, eu não estou na mesma condição daquele maníaco de Gadara. Eu sei disso. Mas como disse, há um pouco daquele maníaco em cada um de nós. E somente Jesus Cristo pode limpar, libertar o cativo e transformar você no que você deve ser. Quantos aqui hoje rapidamente podem levantar a mão e dizer: ore por mim, irmão Swagger, não estou vivendo corretamente. Ore por mim, levante a mão para que Deus veja, eu vou ver. Em todo esse estádio, não vamos te envergonhar. Muito obrigado. Continue levantando as mãos rapidamente, continue levantando em todo esse estádio, em toda essa parte da frente aqui. Pode levantar sua mão, obrigado. Quero que todos se levantem, todos se coloquem de pé. Se coloque de pé, por favor. Quero pedir a toda pessoa que levantou a mão, eu quero que você venha.
Quero que você desça até aqui e fique de pé. Não venha muito rápido, por favor, não corra, porque existem pessoas atrás de você. E não queremos que ninguém se machuque ou tropece. Quero vocês nas arquibancadas, desçam também. Existem rampas aí para você descer por elas, venha. Quero que você venha, por favor, enquanto eles cantam agora. Yes, there's room at the cross for you. Oh, millions have come. There's still room for one. Yes, there's room at the cross for you. Come on down from the stands. Please do not try to push or shove. Come on right now, please. For you. Yes, there's room at the cross for you. Oh, millions precious Lord, there's come on right now, we're waiting. The Spirit of God is waiting. Step on out. And the cross. Hallelujah. Hallelujah. Amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was amazing grace, how sweet that sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, we're waiting for you. Come on. God loves you so very much. To sing God's praise.
Others are still coming. Was grace that taught my heart to feel, and grace my fears relieve. How precious is that grace the hour I first Eu quero que você olhe para o irmão Swagger, por favor. Todos vocês aqui pela televisão também. Não é acidente você estar aqui nessa noite. E eu te garanto que Jesus Cristo está aqui. E que Ele te ama muito. Quando Deus olha para cá e vê essa cena como Ele está fazendo agora, e me escute com atenção, pois olha o que Ele está me mandando te dizer. E posso dizer para as pessoas que assistem pela TV também. Ele não vê uma grande multidão. Ele vê a cada um. Ele vê cada um de vocês. Vocês que estão lá atrás. Ele vê você, você na frente, você no meio, você pela televisão. Ele te vê. Ele vê o seu coração. Ele sabe de todo pensamento. E se você convidá-lo para morar em seu coração, escute, Ele me mandou te dizer que se eles me convidarem para morar neles, eu entrarei e vou mudá-los, como mudei aquele maníaco em Gadara há muito tempo atrás. Vou mudar você. Como falei, existe um pouco daquele maníaco de Gadara em todos nós. Mas Jesus tem o poder. Agora eu vou orar. Quero que você abaixe sua cabeça e feche os olhos, e quero que você repita comigo. Doni vai te ajudar, como já ajudou a milhões de pessoas. Deus está olhando para você, sabe o que você está pensando, conhece sua mente, conhece tudo a seu respeito, e você vai convidá-lo para morar em você agora, e você pela televisão também. Agora vamos orar. Querido Deus do céu, sou um pecador perdido, separado de Deus. Tem misericórdia da minha alma. O Senhor foi quem me falou que se eu te convidasse, o Senhor viria morar em mim. Nessa noite eu te convido para entrar em meu coração. E em minha vida, em minha casa, em meus sonhos. Tua santa palavra diz, em Romanos capítulo 10, se confessarmos o Senhor Jesus com a nossa boca e crer de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. De acordo com a santa palavra de Deus, com a minha boca eu confesso o Senhor Jesus, e em meu coração eu creio que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e que Ele vive. E agora eu o convido para morar em mim. Eu aceito a Ele, eu recebo a Ele como meu Senhor, meu Rei, meu Mestre,
meu Salvador. De acordo com sua palavra, nesse exato momento, eu estou salvo. Glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus.